FDR. As caixas pretas foram projetadas para proteger todos os dados em caso de queda, incêndio ou afundamento até 6.000 metros de profundidade. Cada uma é equipada com uma boia para ajudar as buscas no mar. Ela transmite um sinal que se propaga na água sob a forma de um impulso por segundo por pelo menos 30 dias. Olá, amigos da TV Transamérica, das redes sociais. Estamos ao vivo, são exatamente 19 horas mais 32 minutos. Estamos ao vivo pelo canal 59 UHF, também pelo verdadeexpressão.com.br e também pelo Facebook, na página do Verdade Expressão e na página da TV Transamérica. Você pode participar conosco, fazendo seu comentário na timeline no Facebook, ou também pelo WhatsApp, que você vê ali na tela, 41 99613 3677. Dando sequência às entrevistas com os prefeitos da região metropolitana de Curitiba, recebemos hoje aqui nos nossos estúdios ao vivo o prefeito da Lapa, Paulo César Fiats Furiati. Boa noite. Boa noite, Rafael, boa noite, telespectadores. Prefeito, você administra uma cidade que a gente pode falar que é histórica. Aqui no seu currículo diz que você é do próprio município, engenheiro agrônomo. Gostaria primeiro que você contasse um pouco da sua história. Então, viu, Rafael, eu nasci na Lapa, tenho 65 anos de idade, e fiquei na Lapa até servir o Exército, dos 19 anos. Aí vim para Curitiba e aqui iniciei a faculdade de agronomia. E nesse período, como eu havia trabalhado na Rádio Legendária na Lapa, eu peguei um pouco da embocadura do microfone e comecei a trabalhar na Rádio Independência, na Rádio Clube. Trabalhei como locutor de cabine no Canal 6, no Canal 12, e então, enquanto eu estudava, eu trabalhava. Aí me formei agrônomo, fui engenheiro agrônomo em Londrina, fui presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos, e através do amplo movimento dos engenheiros agrônomos à época, nós decidimos entrar com uma candidatura na eleição de deputado estadual em 82, eu me elegi deputado em 82 e 86. Posteriormente, eu fui diretor nacional de abastecimento da Conab, fui diretor de crédito rural do Banestado, e aí me elegi prefeito da Lapa no ano de 2000. Perdi a próxima eleição, fui diretor na Sanepar, fui vice-presidente do BRDE e voltei a ser prefeito. Perdi novamente a eleição e agora retornei à prefeitura da Lapa. Em resumo, eu sou casado com a Ivana, também filho de lapianos, tenho 3 filhos, o Bruno, o Felipe e a Laís. E agora estou no 3º mandato, o meu vice é o Joaci Gonçalves. Nós fizemos uma aliança ampla para reconstruir todo um processo, um modelo que foi muito prejudicado na administração anterior. E o fato de, nessas outras vezes que você foi prefeito, não ter obtido a reeleição, isso não dificultou a sequência do trabalho? Na verdade, é assim, eu sempre falo mais ou menos o seguinte: perder ou ganhar a eleição depende de tantos fatores que muitas vezes escapam pelas suas mãos. Mas quando um prefeito, independente da sua condição de adversário ou não, assume no lugar do outro e ele dá continuidade a projetos que são importantes, quem ganha é o município. Eu vou te dar um exemplo. No meu primeiro mandato, nós construímos 80 casas populares. Fizemos o convênio. Passou o mandato seguinte e foram inauguradas por mim no outro mandato, e nenhuma nova. Agora, recente, quando eu saí em 2012, eu deixei praticamente pronto com o convênio do Minha Casa Minha Vida, 272 casas. Foram inauguradas em 2013 algumas que restaram. Nenhuma feita durante esse período. Então, essa interceptação, ela não é positiva. Por quê? Porque quem perde é o município. Agora, quando o prefeito dá continuidade aos projetos
quem ganha sempre é o município. Então essa questão é uma questão, eu diria que é um falso dilema. O importante é o que vem depois, continuar os projetos importantes, porque se ele paralisa, para retomar, meu caro, é muito mais difícil. E de forma geral, você falou que eleição tem vários motivos para para você perder ou ganhar. De forma geral, por que você acha que você não conseguiu a reeleição nessas duas? A Lapa tem essa, né? Nunca reelegeu ninguém, né? Nunca reelegeu. Há uma tendência histórica nisso. Outra questão é que, eu, por exemplo, acho o seguinte, sempre tem as alianças políticas que interferem no processo, né? Nesta última, por exemplo, na que eu perdi, havia uma nova tendência de uma nova proposta, de uma pessoa que nunca tivesse sido político, né? E o que aconteceu? Eu perdi a eleição. E essa expectativa se frustrou, na verdade se frustrou. Então quando eu voltei possivelmente porque houve uma avaliação da maioria das pessoas que me elegeram, que votaram em mim, no sentido de que não foi boa aquela perspectiva do novo sem uma tradição ou sem uma competência maior. É muito difícil a gente fazer uma análise dessa. Mas o momento, por exemplo, brasileiro agora, né? Todo mundo falando em novo. O Collor também era novo, né? E veja no que deu. Então, são momentos políticos que decidem uma eleição em função também de toda uma série de fatores ao mesmo tempo. A outra coisa é falta de expectativa. Você também, quando está no poder, você vai realizando as coisas à medida que elas se estabelecem como possíveis. Quando você tem alguém que não tem um passado para ser registrado, ele pode prometer o que quiser. Só que, se não cumprir, depois é julgado na sequência, né? Esse é o grande problema Só para a gente esgotar esse assunto do novo, a gente percebe aí que em eleições em vários municípios a nível nacional aí, não sou político, por isso sou administrador, vou assumir, vou fazer diferença. O que você acha desse termo? Não sou político. Você que é do PMDB, de vários anos aí, você sabe que falar que não... A pessoa que fala que não sou político é muito estranho, né? Olha, primeiro, é muito estranho alguém dizer vou fazer pão e não sou padeiro. Porque quando a gente fala da política, fala na política no alto termo, né? Eu não sou médico, mas vou fazer medicina. É estranho mesmo. Agora, eu estava lendo, se não me engano, na Gazeta do Povo hoje, que foi feita uma pesquisa dizendo o seguinte, que não há grandes diferenças entre empresários e políticos na gestão. Mas eu vou te dar um exemplo que eu acho que serve bem para fazer uma análise. Se você pegar o melhor gestor privado do Brasil e der a ele um município como a Lapa, de 45 mil habitantes, e diz para ele o seguinte, olha, está aqui uma empresa, você tem 45 mil clientes, você tem 1.400 colaboradores, você tem um faturamento anual de 140 milhões de reais e você tem todos esses clientes todo dia te cobrando. Faça a gestão. Sabe o que vai acontecer? O que acontece se for uma empresa? Cai o faturamento, ou seja, a arrecadação, demite. É assim que o empresário faz. Numa prefeitura não demite ninguém não, senhor. Caiu o faturamento, continua a folha de pagamento lá para você pagar. Se vire. O cliente reclama, não basta você dizer, não dou mais esse produto, você tem que fornecer o produto. São coisas absolutamente diferentes. Você tem que tratar todo um processo diferente de uma empresa privada. A empresa privada, você já senta lá e manda cortar gastos, corta gastos. Como é que um prefeito vai cortar vagas de sala de aula? Como é que vai cortar? Alguns são até obrigados, em determinado momento, a restringir serviço, porque fica impossível governar. Mas ele tem que restringir ao mínimo, porque senão não justifica a sua presença. Então essa história de eu não sou político é conversa para boi dormir.
À medida que eu até acho graça no seguinte, tem gente que está escondido atrás de determinadas situações que não sabe o que é entrar numa proposta e tem que responder. Eu estou vendo aí muita gente, vai lá depois no debate e tem que ouvir coisas muitas vezes que não são adequadas, mas tem que ouvir, tem que responder. Então a política, a boa política, ela é feita dentro dos partidos, ela é feita dentro das organizações públicas. Nós fazemos política diariamente. Mesmo fora de partido político e de gestão pública, nós fazemos política em casa. Nós temos que ter jogo de cintura para tratar com os filhos, com o vizinho. Não podemos tudo levar ferro e fogo. Né? O sujeito está molhando uma grama, molha o teu carro. Se você não fizer uma política da boa vizinhança, como é que você vai conviver? Ô vizinho, por favor, você molhou meu carro, está tudo bem. Senão a vida vira um inferno. A política é a essência do relacionamento entre as pessoas. E tem muita gente que confunde política, a política verdadeira, com a politicalha, né, com a demagogia, né, com a sacanagem. Você falou com 140 milhões de arrecadação. Como que está a situação hoje do município? Como você assumiu, como está hoje em relação às contas? Eu assumi a Prefeitura da Lapa com contas a pagar. Né? Vou dar só apenas um exemplo e nem quero aqui ficar puxando o passado, mas tem que explicar. Por exemplo, foi dado férias para os funcionários em dezembro e não se pagou o terço de férias. Sobrou R$700 mil para se pagar em janeiro. Então, eu recebi contas a pagar e um índice de pessoal, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela determina que o prefeito não pode onerar mais que 51% do que ele arrecada com folha de pagamento. E se chegar em 54%, chegou no limite, no teto. Eu recebi com 53,4% sem o pagamento do 13º. Então, o que aconteceu? Já pagamos as contas, já baixamos esse índice para 50,8% e estamos agora reorganizando todo o processo. A prefeitura está equilibrada, os salários estão rigorosamente em dia, as contas estão em dia e nós até o final do ano vamos então promover aquela reposição salarial que é devida aos nossos colaboradores. Inclusive, sobre a reposição salarial, tem algumas perguntas aqui do sindicato, que já vou repassar, já que nós estamos no tema do Sindicato dos Servidores Municipais. Aqui um comentário. Plataforma do governo, do prefeito, básico bem feito, agora aparece a proposta de construção do centro de imagens. Enquanto do outro lado, funcionários sem aumento salarial e precarização do trabalho. Como vai lidar com o funcionalismo descontente sem motivação? Bom, quem está dizendo que é sem motivação é o sindicato. Né? E estão misturando alhos com bugalhos. Na verdade, nós estamos fazendo o dever de casa, estamos reorganizando o processo e, como eu falei, até o final do ano, que é o prazo que temos, vamos promover a reposição. É necessário. Agora, misturar centro de imagens, o que é o centro de imagens? Os pacientes da Lapa que necessitam mamografia, ecografia e tomografia, todos eles, diariamente, são 45 pessoas que se deslocam com veículos do município para Curitiba especialmente para fazer esses exames. Em geral, quem faz esses exames são pessoas que estão com alguma debilidade. Através de um convênio, de um entendimento com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde resolveu, então, através de uma decisão administrativa, de nos conceder esses aparelhos e mais uns recursos para a construção. Nós solicitamos ao Conselho de Saúde a aprovação e o Conselho de Saúde, que o sindicato faz parte, os 3 membros até hoje não votaram, nós pedimos isso em agosto, eles não votaram, eles não decidem, eles dizem que querem uma informação, você dá, eles pedem outra, você dá, e até hoje não decidem. Ora, não aprovar uma implantação de imagens, de exames desses, para evitar que as pessoas tenham que se deslocar,
é algo desumano, porque eles dizem que querem saber se nós podemos pagar o custeio disso. Como é que nós vamos pedir uma implantação dessa se não podemos pagar? Já informamos, podemos pagar. É uma questão, eu acho, uma questão que precisa ser melhor estudada, porque é que não querem. E daí ficam misturando as coisas. Ficam misturando, nós vamos fazer a reposição, os nossos estudos permitem fazer o custeio desse centro de imagem, ele será feito. Né? Pode demorar, como está demorando, mas será feito. E eu quero dizer mais, esse tipo de comportamento, o sindicato ele tem a obrigação de fazer a defesa dos direitos dos seus funcionários. Isso é natural e necessária, mas é preciso, antes de fazer essas afirmativas, ter conhecimento a miúde de todo o complexo que é a folha de pagamentos, como é que nós vamos fazer, para não ficar jogando pedras ao ar aí dessa forma. Né? Se pudesse falar um pouco sobre os cargos comissionados, aqui tem um questionamento de uma contratação de empresa para fazer planos de cargos e salários. Isso. Se pudesse esclarecer melhor. O número, o percentual de cargos comissionados na Prefeitura da Lapa é de 3%. Excetuando os secretários, o maior salário é de R$ 3.500, depois 2 e depois 1.000. São cargos inerentes a assessorias, conforme demanda a lei, e operações de diretores e tudo mais. Em relação a essa questão da contratação, ocorreu o seguinte. Quando nós assumimos, havia essa situação do salário mínimo dos professores. Só que na carga salarial dos professores, nós tínhamos lá, se fosse aplicado apenas o salário mínimo, nós teríamos lá 20 profissionais que precisariam estar enquadrados. Mas se aplicasse dentro do modelo de cargo-salário, que é uma escadinha, é uma pirâmide, isso extrapolaria a nossa capacidade, porque nós já estávamos por 53,8. Então houve um acordo, né, no sentido para o sindicato dos professores, no sentido do seguinte: vamos contratar uma empresa especializada que vai fazer um diagnóstico, um raio-x completo dos cargos e salários da Prefeitura, para saber a capacidade que nós teremos de fazer um plano de cargos e salários que seja duradouro no tempo. Agora, esse plano é para todos os funcionários da Prefeitura, não é apenas para os professores. E isso está sendo feito. Está sendo feita uma licitação, essa empresa vai estudar todo esse processo e vai nos dizer, tecnicamente, olha, você pode fazer assim para manter a folha em dia, para manter os pagamentos em dia e para que os funcionários tenham uma perspectiva de futuro, que é o mais importante no plano de cargo e salário. Não adianta fazer um plano de cargo e salário e daqui 2, 3 anos você não poder cumpri-lo. Né? Ou acontecer como aconteceu no Rio de Janeiro, que estão há 3 meses sem receber, porque perdeu-se no conjunto. E qual é a responsabilidade disso? Daqui para frente, administrador público vai ter que aprender, e eu estou aprendendo também, todos nós estamos aprendendo, de cara já, quando o fato é concreto, já se estabelecer a transparência para que, apesar de estabelecer contrariedades, as pessoas saibam rigorosamente aonde você quer chegar. Quantos cargos e comissionados tem hoje na Prefeitura? Hoje nós temos 42 cargos em comissão, em torno de 45 no universo de 1.400 funcionários. Secretarias? São 6 secretarias, sendo que uma delas é o próprio vice-prefeito que assumiu, a Secretaria de Desenvolvimento. Então nós temos a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Planejamento e Administração, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Desenvolvimento e a Secretaria de Agricultura e a Procuradoria. 6 secretarias mais a Procuradoria. Em relação na área da saúde, a gente estava falando fora do ar aqui, é um problema nacional, né? Você pode receber pessoas de outro município, de outras regiões, e o teu posto de saúde do teu município tem que atender. Até tem um questionamento aqui de dois postos de saúde fechados por falta de pessoal. Como que você pretende lidar
com a saúde no município? O que pode ser feito para melhorar tanto em relação à questão de consultas, remédios e o posto de saúde? Eu quero dizer com toda a segurança para você, o sistema de saúde da Lapa de 2016 não se compara com o sistema de saúde de 2017. Foram ampliados os exames, foram ampliados os atendimentos nos postos. E tem um problema, muitas vezes o sujeito constrói um posto de saúde e deixa lá, como deixaram o posto de saúde de Ibimane. Quer dizer, posto de saúde deixaram as paredes, os equipamentos. Porque quando você faz alguma coisa, você tem que pensar o que vai aqui dentro. Agora nós estamos ativando o de Ibimane. A UPA está atendendo com o dobro da capacidade de médicos que tinha. Nós fizemos mais de 50 cirurgias de catarata, agora recente. Agora, recentemente, o secretário liberou 129 aparelhos auditivos. Nós vamos zerar os aparelhos auditivos. Os exames estão sendo todos feitos no máximo que pode. Os nossos postos de saúde na cidade estão atendendo até as 21 horas. Mas temos ainda deficiências. Só que é incomparável o atendimento de saúde atual com o que existia em 2016. Nós avançamos enormemente. Precisa mais? Precisa muito mais. A saúde é algo que não tem fim, porque sempre demanda quantidades enormes de todo um aparato médico, hospitalar. Né? Ninguém fica hoje esperando mais que um bom tempo numa UPA se for uma emergência. Agora, existem problemas? Existem. E é por isso que nós estamos aqui para resolvê-los, para desatar os nós. Em relação ao governo federal, saúde, você acha que há alguma possibilidade de parceria aí para tentar viabilizar a unidade de saúde e tal? Veja, o modelo, viu, Rafael, que nós vivemos é um modelo escandaloso sob o ponto de vista da distribuição de recursos. Se eu disser para você que o governo federal não tem liberado recursos de investimento, eu diria para você que não é verdade. Nós temos uma parceria muito boa com o governo do Estado. O governo do Estado tem sido um bom parceiro conosco. Grandes investimentos que estamos tendo em pavimentação. Na área de saúde estamos tendo uma mão amiga enorme do governo do Estado. O problema não é esse. O problema dos municípios abaixo de 100 mil habitantes é o custeio da máquina. Então, por exemplo, um médico da família. Para você ter uma equipe de médico da família conforme a exigência do Ministério da Saúde, você vai despender durante o mês cerca de 30 mil reais. Quanto de recurso vem para você manter essa equipe? 10 mil. Ou seja, a cada equipe de médico da família que você implanta, você tem um déficit de 20 mil. Se de repente você resolve, por alguma falta de experiência, dizer, não, vou pôr 10 médicos da família, você tem que arrumar 200 mil reais no mês para cobrir aquela questão. Então, é esse o grande problema. Nós temos a diferença entre a arrecadação e, como disse, a Constituição de 88 repleta de direitos, mas eles cabem sobre os municípios. Né? Então, nós temos esse problema exatamente nesse ponto. O nosso grande problema é custeio para investimento, para fazer o posto de saúde, para fazer a escola. A pavimentação, a manutenção é viável, não é problema. Mas um posto de saúde demanda médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem. O que o médico faz? Receita. Receita o quê? Exame e remédio. Então, muitas vezes, os administradores querem, não, eu vou contratar 10 médicos. Espera aí, você vai contratar mais 10 médicos? Então, quantos mais remédios vai sair de receita? Quantos mais exames vai sair dali? Quantos mais funcionários de suporte você tem que ter? Então, o grande problema que nós vivemos, Rafael, é o custeio. E o administrador que não tomar cuidado nessa forma de fazer a gestão, ele se perde. E se perdeu, aí é o caos. E qual seria o caminho hoje para a Lapa aumentar a arrecadação? Muito bem. Nós estamos nesse caminho. A primeira delas
e que não é fácil, é estimular a introdução no município de indústrias novas, que além de gerar empregos, que nós estamos vivendo uma crise terrível de emprego, é algo inimaginável, essas empresas produzem riquezas. Nós somos abençoados porque temos um território enorme de 2.000 quilômetros e uma agricultura pujante que é quem dá a vida a cada safra para a nossa economia local. Temos boas empresas, temos uma empresa de biodiesel que foi instalada ainda no meu governo em 2012, temos empresas metalúrgicas muito boas, pequenas e médias, temos uma empresa da JBS, que na verdade com essa crise está se mantendo ainda e acredito que vai, a partir de agora, conseguir retomar as exportações. Temos uma série de serviços importantes, temos uma cooperativa. A Lapa tem uma estrutura organizada, mas para que aumente a arrecadação, é necessário que ela tenha mais empresas instaladas. Temos uma previsão agora, a partir desse mês que vem, da instalação de uma empresa nacional da biodiesel. Falei com o Arnoldo Hammerschmidt, ele pretende fazer uma empresa de refino de glicerina. Essa empresa pode gerar alguns empregos a mais e uma arrecadação. E também, naturalmente, o turismo, que está sofrendo um processo muito importante na cidade. Agora mesmo nós inauguramos um memorial ferroviário e o Márcio Assad, da Secretaria de Joaci, do Desenvolvimento, está pretendendo ver se a gente consegue fazer a litorina se mexer de Curitiba até lá. Existe uma série de dificuldades. Então, o turismo, se nós tivermos essa entrada na cidade, que já vem, você imagina, nós temos uma média aí de 10.000 pessoas por mês que visitam a cidade. Mas nós temos que ampliar isso. Então, é o turismo, que muita gente fala, o turismo, a indústria sem chaminé, mas é muito complexo, precisa de estrutura. E novas empresas. Estas novas empresas não dependem única e exclusivamente da gente, mas com o advento que em 2021 haverá já a duplicação e o pedágio acaba o contrato, é possível que a Lapa entre definitivamente na rota dos novos empreendimentos para gerar mais empregos e mais riqueza. Legal. Algumas participações, José Medeiros, um abraço. Célia Maria Weiler, não sei como que se pronuncia, parabenizando o senhor aí, Patrícia Araújo, obrigado, Pinho, Judite, Del Ponte, Cleusa Knaut, Célia Maria Veller. E o sindicato aqui fala do... Vamos chamar primeiro as notícias da semana. Na sequência a gente volta aí com algumas perguntas que chegaram aqui. Boa noite. Vamos então começar falando sobre Almirante Tamandaré. Com a nova gestão iniciada em maio deste ano, a Integrare vem destacando-se por ser uma ONG de diálogo aberto com a sociedade. Setembro foi o mês marcante para a Integrare, pois iniciou a nova turma de jovens aprendizes, no curso de auxiliar administrativo voltado a adolescentes e jovens de baixa renda, em situação de risco e vulnerabilidade. Desde a fundação da Integrare até o momento, participaram do projeto cerca de 180 adolescentes e jovens, e 75% deles foram atendidos, beneficiados com o primeiro emprego. Por último, 62% foram efetivados pelas empresas parceiras da ONG. Fundada em maio de 2011, a Integrare é uma associação da organização da sociedade civil sem fins lucrativos de caráter social, cultural, educativo, científico, assistencial e filantrópico, com sede no município de Almirante Tamandaré. Agora vamos falar uma notícia especial para o Dia das Crianças. O PROCON do Paraná fez algumas recomendações aos pais sobre a compra de presentes para o Dia das Crianças. Cláudia Silvana, diretora do PROCON, lembra que os brinquedos têm a preferência das crianças e mexem com a imaginação. É preciso, porém, não esquecer das questões relativas à segurança, à saúde e verificar se o produto é certificado pelo Inmetro.
A escolha precisa levar em conta o gosto da criança e sua faixa etária, e os pais devem ficar atentos ainda se o presente comprado não vai gerar novas despesas, como no caso dos celulares ou produtos que precisem de pilhas ou baterias. A venda de brinquedos também se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. A embalagem dos produtos e o manual de instruções precisam informar a faixa etária a que se destina o brinquedo, eventuais riscos que apresente, números de peças, regras de montagem, modo de usar, se faz parte de uma série ou coleção e a clara identificação do fabricante ou do importador. Agora vamos falar uma notícia da Coordenação de Região Metropolitana de Curitiba, COMEC. O TCE do Paraná acatou o recurso de revista do presidente da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, COMEC, Osmar Aquel. Na decisão anterior, o TCE do Paraná havia julgado irregulares as contas de 2015 da entidade e multado o gestor. A razão para a desaprovação tinha sido a falta do envio de dados ao Sistema Estadual de Informações e Captação Eletrônica de Dados, o SEI-SED. Com a nova decisão, as contas foram convertidas em regulares, com ressalva, a multa foi afastada e a COMEC recebeu a recomendação para cumprir os prazos de envio de remessas de dados nos próximos exercícios. Na decisão anterior, os conselheiros haviam ressaltado o atraso no envio dos dados do segundo quadrimestre de 2015 ao SEI-SED e desaprovado a falta do envio dos dados do terceiro quadrimestre daquele ano ao sistema. Agora vamos falar uma notícia sobre Campo Largo. A primeira Promotoria de Justiça do Foro Regional de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, emitiu na última terça-feira, dia 3 de outubro, uma recomendação administrativa dirigida ao prefeito da cidade para que promova em 45 dias a exoneração de servidores municipais que ocupam cargos comissionados sem ter habilitação profissional para as funções. A promotoria recomendou também que, nos casos cabíveis, os funcionários exonerados sejam substituídos por agentes com aptidão profissional para o desempenho das atribuições de direção, chefia ou assessoramento com formação compatível com o cargo ocupado. A recomendação à administração foi feita pelo MPR do Executivo Municipal após a constatação de que diversos funcionários comissionados da Prefeitura de Campo Largo não apresentam a qualificação necessária, ou seja, a formação em curso superior, para ocuparem cargos de direção, chefia e assessoramento. Conforme a jurisprudência consolidada no Brasil, um cargo em comissão é aquele qualificado para funções que envolvam atividades complexas e de responsabilidade. Tais cargos pressupõem ainda que o agente esteja hierarquicamente submetido ao chefe de poder de forma direta, mantendo com este relação de confiança. Essas foram as notícias do nosso jornalista e colaborador Pedro Lima. Agora vamos falar algumas notícias do nosso blog Verdade e Expressão. Começando com uma notícia a nível nacional. O parecer sobre a denúncia contra o Temer deve ser lido nesta semana. Está prevista para esta terça-feira, dia 10, a apresentação do parecer do deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. No Senado, os parlamentares estarão de olho no julgamento do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a possibilidade de a Câmara e o Senado reverem medidas cautelares impostas a parlamentares, como afastamento de mandato e recolhimento noturno. Os trabalhos no Senado devem ter ritmo mais lento nesta semana, com a votação de projetos considerados menos polêmicos. Isso porque na semana passada foi encerrada a análise de propostas de reforma política que terão validade nas eleições de 2018. Vamos falar sobre amanhã. A votação do recurso contra a condenação do Maluf deve continuar agora nesta terça-feira. Nesta terça-feira, dia 10, haverá continuação do julgamento do recurso contra a condenação do deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo. Em maio deste ano, a primeira turma do STF condenou o deputado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime fechado e perda de mandato parlamentar pelo crime de lavagem de dinheiro.
A votação para acatar ou rejeitar o recurso que a defesa abriu contra a condenação já havia recebido o voto de rejeição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, porém foi interrompida pelo ministro Marco Aurélio Mello, que fez um pedido de vista, pois precisava de mais tempo para analisar o caso e deverá ser retomada nesta terça-feira, dia 10. O Moro determina a defesa de Lula que apresente os recibos originais dos que foram apresentados. Nesta segunda-feira, dia 9, o juiz federal Sérgio Moro determinou que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve esclarecer se possui os originais dos recibos que comprovam o pagamento de aluguéis de um apartamento vizinho ao que o petista mora, em São Bernardo do Campo. Caso eles existam, o juiz determinou que eles sejam entregues. A propriedade do apartamento faz parte da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, o MPF, que acusa o político de receber propina da Odebrecht. A defesa de Lula apresentou recibos para comprovar que a família de Lula paga os aluguéis regularmente. As datas são de 2011 a 2015. Alguns dos recibos possuem erros de grafia semelhantes, além de datas que não constam no calendário. O MPF, por sua vez, contesta a originalidade dos documentos e os procuradores querem que seja feita uma perícia nos originais dos recibos. Agora, voltando aqui, uma notícia mais local, a URBS ganha um novo presidente. Nesta segunda-feira, dia 9, Ogeni Pedro Maia Neto foi apresentado informalmente aos funcionários da URBS como novo presidente da companhia. Ogeni exercia o cargo de diretor administrativo do Instituto Curitiba de Saúde, o ICS, e agora substituirá José Antônio Andregueto, o primeiro presidente da URBS na gestão de Rafael Greca, que foi exonerado em agosto passado. Essas foram as notícias agora do nosso blog, que você pode acessar no www.verdadeexpressão.com.br. Voltamos à entrevista. Obrigado, Isis. Obrigado ao Pedro Lima, nosso colaborador e parceiro jornalista. Chegou aqui uma pergunta do Fernando da Lapa, prefeito. Ele fala aqui que você, digamos, omitiu ou então esqueceu de falar do plano de cargos e salários, salário até de 12.500, outros de 9.000 e outros de 4.500. Se pudesse explicar aí... Não, é fácil. É que, na verdade, você divide os cargos em comissão, mas você tem o procurador, que realmente ganha 12.500, porque o advogado tem uma base salarial de 20 horas. Os secretários todos ganham R$9.000. O diretor-geral, que não são muitos, ganham 4.500. Os diretores ganham 3, os assessores 2 e os assistentes 1.000. 1.100 mais ou menos. Corrigindo, é isso mesmo. Está no portal da transparência. Perfeito. Você falou da duplicação da Via Lapa-Curitiba. Tem até o Cássio Prates, ele fala, esse pedágio da Lapa só atrasa nossas vidas, a Lapa não desenvolve por causa dele. Tudo na Lapa é mais caro, tudo por causa do pedágio. O que você pode falar sobre o pedágio, sobre essa duplicação? Você já deu uma pedágio, a forma como o contrato foi feito lá em 2003, ele previa uma coisa e foi mudando tanto durante esse tempo que hoje o custo do pedágio realmente ele é um custo bem salgado, mas não é o pedágio da Lapa, né? É o pedágio do Paraná. Todo ele tem esse custo. Mas há uma previsão, né? O contrato se encerra em 2021 com a finalização de todas as obras e da duplicação da via que vai de Curitiba até Araucária. Então aí passamos a entrar no mundo das duplicações, das rodovias duplicadas. E com o encerramento do contrato, né, que se encerrou, se espera que esse valor não exista mais. Tem uma discussão aí falando sobre essa possibilidade do pedágio ter um novo contrato, mas aí imagino que seja como aqueles do governo federal de Santa Catarina, que são pedágios de manutenção, porque a informação que a gente tem é que o pedágio está caro porque foram todas as obras recuperadas. Agora, tem uma coisa para se dizer. Antes do pedágio, morria gente da Lapa por força da estrada, não por força de loucuras dos volantes, muita gente. Pra você ter uma ideia, o acostamento era 1 metro, né? Então, naquele fervor, naquele desespero, né,
veio alternativa e veio um valor à época razoável. Depois ele foi subindo, só que esse martírio termina em 2021. E aí nós vamos ter essa duplicação e vamos entrar no mundo, quem sabe, inclusive, de novas empresas, novos investimentos, para que nós possamos recuperar esse tempo perdido aí. É bom salientar que foi feita uma legislação que agora o contrato de pedágio, para ser renovado ou então para se fazer um novo contrato, tem que ter aprovação da Assembleia, né? O líder do governo, Romanelli, quando esteve aqui, até falou nesse sentido. A partir de agora a Assembleia tem que aprovar, é é mais tipo complexo hoje para você, tipo de modelo, você obter uma renovação aí, ou então um novo tipo de contratação. De manutenção apenas e tal, né? Você estava falando da extensão territorial, mais de 2.000 quilômetros quadrados. Como fazer para manter as estradas rurais? Esse é um assunto que realmente nós temos desde o começo. Eu esqueci de falar um dos secretários, secretário de transporte, secretário de viação urbana, de infraestrutura e de obras. Né? Certo. Esse é um problema porque nós temos uma malha rodoviária inframunicípio enorme e uma diversidade de produção enorme. Então, realmente, e uma linha de ônibus, né? Nós temos aí 2.000 alunos transportados todo dia. Então, as linhas de ônibus no interior precisam estar adequadas. Aí, um outro problema que nós estamos enfrentando e que nós vamos resolver são os famosos galhos. Os galhos, o que é? É o trajeto entre a propriedade e a estrada principal. Às vezes a estrada principal está boa, o sujeito não consegue chegar lá. E aí são mais um tanto de quilômetros, porque são mais de 2.000 proprietários, e isso realmente exige uma capacidade de gestão enorme. Mas graças a Deus, nós estamos vencendo essa etapa. As estradas estão sendo bem feitas, cada uma por sua vez, falta ainda muita coisa, mas nós estamos pela primeira vez com um parque de máquinas. Eu tinha deixado um parque de máquinas razoável, a administração anterior deixou, utilizando uma média quantidade, nós estamos adquirindo novas máquinas. O nosso pessoal do pátio, que a gente chama, trabalha feito um doido, porque é realmente dia e noite, mas essa etapa realmente nós estamos conseguindo vencer. E você falou sobre as indústrias, há muitas restrições para a instalação de indústrias lá ou não? Não. Tem a questão da Comec, alguns municípios têm várias restrições, né? Grandes restrições que os municípios têm muitas vezes é em relação à questão ambiental, né? Áreas ambientais, áreas de proteção. A escarpa devoniana atrapalha muitos municípios, nós temos um pedaço lá da escarpa, mas ela não interfere porque nós temos um centro. Nós temos ainda algumas áreas no nosso centro industrial que permitem, que não tem grandes quantidades nem problemas ambientais. E a Comec, naturalmente, exige que algumas coisas básicas, né? Você não pode ter uma indústria que depois você não tem uma trafegabilidade e tal. Mas esse problema nós não temos lá. Felizmente, nós temos uma situação confortável nessa área de instalação. Você falou brevemente do turismo. O que você acha que dá para fazer no turismo para tentar atrair mais pessoas de fora? Você falou do Museu Ferroviário, que foi esses dias inaugurado. Isso, inaugurado, Veja, Rafael, a Lapa teve um prejuízo muito grande quando no governo Requião foi determinado através do IAP, que era a Secretaria de Meio Ambiente do Mendes Rasca, a retirada da madeira exótica do Parque do Monge, e ali sendo feito algumas infraestruturas básicas, porque o Parque Estadual do Monge é uma joia do turismo religioso. As árvores foram retiradas e aí começou uma missa sem fim das empresas que pegavam para fazer infraestrutura. A Sanepar competentemente fez a rede de esgoto, que era fatal, porque a água do Monge é uma água santa, né? É uma água benta. E estava contaminada com coliforme fecal, porque não tinha rede de esgoto no Parque do Monge. A Sanepar fez ainda muitos anos atrás e ficou se enrolando, as empresas entravam, quebravam, saíam, vinham. Agora, recente, 85% das obras estão prontas.
Nós temos um problema porque o IAP estabeleceu um rígido controle. Então, lá na parte do Parque do Monge mesmo, como não há uma infraestrutura embaixo que estava no projeto, as pessoas visitam, mas lá você não tem nenhuma infraestrutura, uma lanchonete, alguma coisa mínima de conforto para o turista. Mas mesmo assim, nós temos aí de 2.000 a 2.500 pessoas por domingo visitando o Monge. Então, o Parque do Monge precisa agora se reorganizar conosco, porque o parque é do Estado, estamos trabalhando nisso, estamos nos entendendo nisso, para que ele sirva como um polo de atração. E a litorina. Agora, o DENIT estabeleceu, a associação, a NTT, se não me engano, estabeleceu uma série de rigores, mas que nós temos uma janela que fala, o Márcio que me explicou isso, entre os cargueiros, da possibilidade da litorina se deslocar até a Lapa. Aí nós vamos fechar um círculo virtuoso, que a gente chama, que são todos os nossos museus, o Centro Histórico da Lapa, que é uma maravilha, a comida tropeira, o Parque do Monge e a estação ferroviária. Eu acho que aí nós começamos a criar um outro patamar de turismo para gerar renda, falando emprego. Turismo Cássio Pratos completa aqui que antes tínhamos muitos turistas no final de semana, havia 30, 50 ônibus sempre. Sem dúvida. Isso aí, você fala do Monge, né? Antigamente. Você imagine, o Parque do Monge tinha carreira de cavalo. Então tinha uma cancha reta lá. O IAP foi lá e fechou a cancha reta, não deixou nem aquilo como historicamente para se mostrar a história do processo. Eu tenho essa crítica porque as coisas precisam ser colocadas nos seus devidos lugares. Nós tivemos um prejuízo enorme. Tem muita gente até que me critica porque eu havia pedido à época a rede de esgoto, né? Eu havia pedido a infraestrutura, mas eu nunca pedi para ficar 10 anos parado, né? Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre uma obra completamente para o Estado. Agora eu acho que dá para nós, o IAP também se mostrou bem aberto para nós conseguirmos compatibilizar o respeito ao meio ambiente com a presença de turistas naquele sentimento religioso do Monge da Lapa. Você sempre, falando um pouco da política, sempre esteve no PMDB? Sempre. Desde a época do MDB velho? Isso. Formei, para você ter uma ideia, quando eu entrei na Rádio Clube, isso faz muitos anos, é ruim confessar em tempo, né? Mas eu comecei a trabalhar na Rádio Clube em 1971, ainda na época que era na Westfalen, não era nem da igreja, era do outro cidadão lá, do Guérius. E lá tinha a revista matinal do Maurício Fruit, que era deputado estadual do MDB. E ele fez a minha cabeça, eu era piá, gurizão, né? E acabei formando o MDB na Lapa em 1971 com o Maurício Fruit. Desde então, entrei na política e depois, essa história eu já contei, né? Mas aí você ia fazer algum comentário. Sim, falou um pouco também sobre o governo estadual. Como que é a sua relação hoje com o governo? Olha, eu sou do MDB, não apoiei nem votei por questões óbvias o governador Beto Richa. Mas a nossa relação é extraordinária, é republicana. Eu tenho tido um tratamento do governador, eu faço questão de dizer isso, porque eu sou um gestor público que tenho compromisso de fazer um bom governo para o povo que me elegeu. O governador Beto Richa, da mesma forma. E não tive nenhum problema de relacionamento desde a outra vez. Para você ter uma ideia, a empresa de biodiesel que hoje está na Lapa foi instalada graças a uma relação extraordinária que tivemos com o governador. E nesse agora, para você ter uma ideia, em janeiro, quando eu assumi, no dia 20 de janeiro, 20 dias depois que eu assumi, eu já assinei com ele, que agora está sendo terminada a licitação, um contrato de financiamento de asfalto de 4 milhões de reais. Que agora, né, porque tudo demora, a burocracia, agora a licitação terminou nesse último semana. Então a relação com o secretário de Saúde é muito boa, a relação com os secretários é de gentileza. Então eu quero dizer e digo isso sem nenhum tipo de
de problema. A relação com o governo do Estado tem sido muito boa, tenho sido respeitado, os nossos pleitos têm sido atendidos dentro do possível, né? Então, essas coisas, viu? Você quando assume um governo, você tem que se desvestir do caráter ideológico, a não ser quando o sujeito não faz as coisas, daí você reina, né? Faz toda aquela crítica, mas eu confesso a você, as relações com o governo do Estado têm sido muito boas, eu tenho recebido apoio e não me escondo disso. Por quê? A vida política e a nossa vida é de parceria. Ninguém faz nada sozinho. É preciso, realmente, nós temos o Wilson Lips, que é um lapiano, e ele é diretor da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e tem nos ajudado, mas por quê? Porque há uma conjunção de interesses, de boa parceria, né? E para governo do Estado agora temos eleição e a nível nacional. Como que você vai trabalhar essa situação aí? Veja, eu pertenço a um partido, né? E o que o meu partido decidir, eu seguirei. Sempre foi assim, sempre será. Né? Não há possibilidade, apesar de que é importante esclarecer, né, o que nós inauguramos na Lapa na última eleição. Eu fiz uma aliança política com vários partidos. Eu estou respeitando rigorosamente cada partido. Se o partido que me apoiou estiver com um outro governador que não é meu, eu respeitarei. Porque eu não tenho o direito de interferir no outro partido. Assim como eles não interferem no meu. Esta é uma república, como Eloy Fávaro diz, a República da Lapa, né? O Eloy Fávaro é uma figura maravilhosa, meu amigo, é um arquiteto brilhante. E ele sempre fala o seguinte, na República da Lapa. Eu digo, pois é, na República da Lapa cada um respeita as correntes partidárias. Se aquele partido vai apoiar um outro candidato a governador que não é meu, será respeitado. Não haverá nenhum constrangimento, assim como os candidatos a deputado. Você, logicamente, conhece muito bem o senador Requião. Há ainda a possibilidade dele sair ao governo. Como que você olha essa candidatura aí? Qual que é a sua relação com o senador Requião? Minha relação sempre foi relação partidária, de respeito e de muita participação com ele. Eu fui diretor do banco, fui diretor da Sanepar no governo dele, fui diretor do BRDE. Eu acho apenas o seguinte, no quadro que está posto aí, isoladamente, fica muito difícil qualquer um se eleger governador. Por quê? Porque você vai ficar sem uma grande força de alianças, não há financiamentos mais empresariais. O PMDB tem problemas, né, nacionais que nós estamos acompanhando. A população se desvestiu dos caráteres ideológicos depois dessa confusão toda. Antigamente você tinha, os partidos políticos tinham, por exemplo, eu lembro do MDB Arena, né? Depois veio os outros partidos, o MDB, o PT, o PDT. Hoje isso não mais existe. O que nós temos no Brasil hoje é um emaranhado de partidos, esse escândalo de 35 partidos, 27 quase 40 já, né? É uma coisa absurda, né? Eu acho até que a existência dos partidos são boas, eles não devem ter recursos para o fundo público. Quem quiser fazer um partido, que faça, sim, mas que não venha se beneficiar automático com recurso público. Então, é uma eleição que vai se concentrar, na minha opinião, muito em cima de pessoas. Partidos vão ser muito menos importantes em função dessa barafunda que se formou. O governador Requião, o ex-governador Requião, tem hoje um espaço, né? Mas quem são os candidatos hoje? Nós temos o candidato Cida Borghetti, que vai estar no governo, se o governador Beto Richa sair. For ao Senado, né? O Ratinho Júnior, que é um candidato que está trabalhando. O senador Osmar Dias e o governador Requião. Nesses, e mais o César Silvestre de Guarapuava. 25 candidatos, 5 isolados, vai haver uma divisão tão grande que vai ser uma loteria, quem sabe vai para o segundo turno. É muito difícil nessa confusão. Agora, se houver alianças entre eles, aí quem conseguir essas alianças vai se viabilizar para o segundo turno. Ou seja, de 5, se todos os 5 saírem ao mesmo tempo, é muito difícil saber o resultado. Muito difícil.
Por quê? Porque é uma subdivisão enorme e aí as diferenças serão tão pequenas que pode se repetir aquela eleição que 10 mil votos tirou Osmar e pôs o Requião no governo do Estado. E no plano nacional, como que você enxerga aí a posição do PMDB, que é difícil, como você falou, e o PT tem aí o Lula, né, que pretende ser candidato, pode ser que consiga, e o PSDB também está numa situação crítica. Ele não pode repetir aquela eleição de 88, lá foi mais de 10 candidatos. Você tem, que tá indo, você tem aí o famoso novo, né? Novo, quem é novo? Né? Dificilmente é novo, né? Agora você tem você tem aquele radicalismo da direita, que o Bolsonaro representa. Eu não acredito que esse tipo de discurso e esse tipo de política vingue, né? Apesar de que ninguém acreditava no Trump lá nos Estados Unidos, ele ganhou a eleição. Nós estamos vivendo um momento político e nacional de muita falta de misericórdia, nós estamos vivendo falta de paciência, né? O país está nervoso, as coisas e apesar de que a economia está andando separada da política. Graças a Deus, né, a economia está conseguindo andar separada. O PMDB teria um candidato, na minha opinião, que seria o Meirelles, se essa coisa se organizasse. Ou então o Dória, né, se ele for para o PMDB. Natural. Aí o Dória que seria do PSDB vindo do PMDB. Tem essa conversa. O PSDB está rachado entre eles. Agora, as pesquisas mostram, se veja, o Lula em primeiro com 35%, pesquisa da Datafolha, depois o Bolsonaro com 17%, a Marina com 16% e o restante. Daí tem lá o candidato do PSDB com 9%. O Álvaro Dias, que 4, 5 parece pontos. um 4 porque tem bastante índice no Paraná, não existe no Brasil. Eu não acredito na candidatura do Álvaro, no sentido nacional. Porque para ocupar um espaço desse nacional é uma coisa complicada. Mas o PMDB tem o Meirelles, que eu ouvi falar, possibilidade se a economia se organizar, também uma candidatura incógnita. O Dória se vier para o PMDB, veja que situação que nós estamos vivendo, né? Não tem assim uma liderança que se emergiu e que veio, né? O Álvaro está apostando no novo em relação ao Brasil. O partido dele, o Podemos, né? É um partido novo, mas realmente com todo o tempo de política que a gente tem, está muito difícil. E tem essa questão do Lula, se é candidato ou não é, porque se o Lula for candidato, se ele levar em conta a pesquisa, está no segundo turno. Está no segundo turno. Mas, por outro lado, a rejeição que ele tem é muito alta. Mas é isso que a gente comenta, né? Vai para o segundo turno, mas consegue... Porque quando ele se elegeu presidente, é bom lembrar que ele contou com o PMDB. Não, né? Ele não estava desgastado. Com a classe média não, junto. Ele não estava com esse desgaste que tem, né? Mas é aquela história, né? Cada eleição... Eu acho muito cedo ainda fazer previsão. Sim. É muito cedo. Porque os fatos estão acontecendo de tal... Tem a Lava Jato, não sabe o que vai dar. Eles acontecem tão rápidos que a gente não tem como fazer um diagnóstico. Primeiro que a gente não é especialista, a gente tem, em função da questão política, tem impressões. Mas é o caso aqui. Se tiver 5 candidatos é um resultado, se tiver 3 é um, se tiver 2 é outro. Né? Se o governador não sair, é um tipo de comportamento. Se o governador sair, é outro tipo de comportamento. Se a economia melhorar, quem sabe há uma perspectiva de o PMDB também ter alguma influência, se não nenhuma, ou prejudicar, é muito complicado. Se o ex-presidente Lula for condenado, é um jogo. Se não for, é outro. É muito difícil. Legal, prefeito. Eu agradeço a entrevista. O espaço está aberto. Muito obrigado a todos, obrigado aos telespectadores pela paciência de nos ouvirem. E esperamos aí que possamos ter dias melhores, porque os dias atuais estão um pouco complicados. A você, meu amigo, uma grande semana e segunda que vem às 19h30 estaremos de volta. Até lá.
Esta emissora passa a apresentar o programa A Hora dos Milagres. Órgão oficial da Santa Casa de Misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na palavra do homem do povo sofrido, Bispo Moisés Amado. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, tem um milagre para você e sua família. Olá, meus amigos, que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai e a comunhão do Divino e Sagrado Espírito Santo esteja com todos vós. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui nos estúdios desta poderosa emissora, transmitindo a todos vocês o programa A Hora dos Milagres. Meus amigos, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que todos os dias, por este mesmo horário e por esta mesma